Galera, seguinte, eu vou começar falando hoje de DXY porque isso aqui é muito importante e vai definir o futuro do mercado financeiro tradicional, tá? Isso aqui é de fato uma coisa muito importante a gente ficar de olho porque isso aqui vai definir sim o futuro do mercado, tá? Vamos lá, começando na parte gráfica. DXY no tempo gráfico mensal, a gente está vendo essa divergência bearish aqui, ó, que é a formação de um topo ascendente no preço e um topo descendente no RSI, ou seja, a gente fez um topo mais alto aqui e aqui a gente subiu, acabou subindo, né? E aqui a gente fez um topo descendente, ou seja, mais baixo do que essa região aqui dia 2 de março de 2015, tá? Então isso aqui é muito importante para a gente ficar de olho, porque ele mostra bastante enfraquecimento na força compradora, né? Então a gente pode formar um pivô de baixa aqui no tempo gráfico mensal do DXY, e isso vai ser a primeira vez que vai acontecer desde muito tempo atrás, tá? Então a gente viu que o DXY começou a subir desde dezembro de 2020 e desde então ele só começou a subir, ele não parou mais de subir. Então agora que a gente está tentando inverter essa tendência para ver se vai buscar um fundo mais abaixo ou não. Primeiramente a gente tem que romper essa região aqui, né, de 100,820. Então se a gente conseguir fazer um fundo, na verdade, né, abaixo dessa região dos 100 com 200 aqui praticamente, a gente vai ver a reversão de tendência no tempo gráfico mensal e aí sim a gente vai ter bastante tempo de queda aqui no DXY, tá? Isso automaticamente traria outros mercados a subir, como por exemplo a SP500, né, que a gente está fazendo essa formação gráfica há muito tempo, que eu já venho falando para vocês aqui, e a gente está de olho nessa formação gráfica, a tentativa de um pivô de alta no tempo gráfico mensal, ou seja, seria o oposto do DXY, tá? Que foi exatamente o que aconteceu lá em 2021, que a gente viu a reversão de tendência de um para o outro. Então a gente conseguiu notar que se por um acaso o DXY conseguir formar esse pivô de alta, ou perdão, a SP500 conseguir formar esse pivô de alta aqui no tempo gráfico mensal, a gente vai voltar a subir, já que faz bastante tempo que a gente está caindo, tá? E automaticamente acabaria trazendo, né, o Bitcoin para subida também, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui, a gente está notando no tempo gráfico semanal que a gente pode estar formando esse canalzinho de baixa, e isso aqui geralmente é uma formação gráfica que acaba rompendo para cima. Se a gente conseguir passar essa região dos 32 mil dólares, aqui 31, a gente provavelmente iria retestar aquelas regiões ali dos 30 e poucos mil dólares, né, que a gente já estava de olho aqui nessa região de 33, que é uma resistência muito importante, e logo acima a gente tem uma resistência aqui em Fibonacci, galera, que seria o que, né? A gente teria essa formação aqui, ó. A gente teria o reteste aqui em 0,382 de Fibonacci. 0,382 é 36 mil dólares que precisa ser rompido para a gente poder voltar a subir com força. Eu já tinha comentado isso para vocês no último vídeo. Resumidamente, não tem muitas novidades, o gráfico é exatamente isso. A gente só tem que acompanhar com muita calma, muita paciência. Não tem como a gente adivinhar o que vai acontecer, mas a gente consegue estudar as maiores probabilidades, né? E por um acaso, se a gente notar no Bitcoin aqui no tempo gráfico diário, rapaziada, a gente está formando também essa cunha ascendente que pode fazer o rompimento para baixo, e por um acaso a gente vir retestar essa região dos 24 a 25 mil dólares que a gente não conseguiu retestar ainda, que a gente pode tentar utilizar como suporte. A gente pode tentar fazer isso aqui, galera, ó, retestar aqui e depois voltar a subir, né? Mas enquanto isso a gente tem que ver se ele vai conseguir formar somente um fundo ascendente no tempo gráfico diário, que pode ser isso que ele esteja procurando, né? Porque a gente pode ver que a gente não conseguiu formar um fundo ascendente aqui no tempo gráfico diário desde aqui, ó, desde o dia 9 de abril. Então a gente já tá desde o dia 9 de abril subindo sem fazer a formação de um fundo ascendente no tempo gráfico diário, tá? A gente pode sim ver isso aqui acontecer, tá? E agora vamos falar da parte fundamentalista, rapaziada. Por que o DXY é muito importante nesse momento agora a gente ficar de olho se ele vai fazer esse rompimento aqui ou não? Porque se o gráfico nos mostrar isso, ele vai mostrar que de fato o dólar tá perdendo força perante as outras moedas no mundo inteiro. E isso chama atenção para uma coisa muito específica que pode ser um fator principal para desencadear esse enfraquecimento do dólar, que seria o quê? O BRICS, rapaziada, que nada mais é do que o grupo formado por 5 países emergentes, que seria Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul, tá? Isso é muito importante a gente ficar de olho, porque tem bastante informação na mídia, eles estão falando muito sobre isso, né? Porque o Brasil, ele tá sendo agora, na verdade, a Dilma tá como presidenta do banco do BRICS, né? Então isso é muito importante a gente ficar de olho e tentar entender o que é e o porquê que ele existe, né? Ele não é um bloco econômico, como diz aqui, mas ele funciona como um mecanismo internacional de cooperação, ou seja, os países vão se ajudar, eles tendem a se ajudar em acordos comerciais e tudo mais para poder facilitar o comércio entre os países, né? Para poder tentar evoluir, crescer e tudo mais, né? E a gente pode ver aqui também que é muito importante a inserção das economias emergentes na economia mundial e no contexto geopolítico internacional. Isso é de fato muito importante para ver esse crescimento na economia no ao todo, né? E a gente pode ver também que eles realizam reuniões anuais, né, que são a cúpula do BRICS, com o objetivo de alinhar as suas políticas de desenvolvimento social e reafirmar a cooperação existente entre esses países em diferentes áreas de interesse. Em 2014, os países do BRICS aprovaram a criação de um novo banco de desenvolvimento, que seria o NDB, que agora é esse que a Dilma está como presidenta, né? Então seria conhecido como o Banco do BRICS, que financia projetos de infraestrutura e desenvolvimento nos países emergentes. Ou seja, a gente consegue ter financiamento para desenvolver projetos tanto aqui no Brasil quanto na China e tudo mais, né? Então isso aqui, rapaziada, ele pode mostrar que o enfraquecimento do dólar esteja muito perto, né? Já que a gente tem, para vocês terem uma noção o quanto o BRICS é forte, a gente consegue ter 40% da população mundial dentro do BRICS, né? E a gente tem também 23% do PIB global, ou seja, a gente é responsável por 23% do PIB global nesses 5 países emergentes, tá? E se por um acaso eles decidirem utilizar o yuan digital, por exemplo, como uma moeda principal, a gente pode ver sim um enfraquecimento do dólar que daria confluência com a queda aqui no tempo gráfico mensal, fazendo o pivô de baixa e assim a gente conseguindo inverter para a economia voltar a subir novamente, tá? Eu tô falando hoje do BRICS, principalmente, rapaziada, porque eu conheci um rapaz lá em Lisboa no ano passado, que eu acabei conhecendo ele no Instagram, acompanhava ele no Instagram, no YouTube e tudo mais, por conta do networking dele, as pessoas que ele andava, que eram as pessoas que eu usava como referência no YouTube em criação de conteúdo e acompanhando eles lá de fora. E eu via que ele tinha contato com essas pessoas e acabei querendo me aproximar dele. Foi aí que a gente conseguiu se conhecer lá em Lisboa ano passado e ele me deu algumas dicas sobre criação de conteúdo, sobre fazer isso que eu tô fazendo aqui agora, que seria vídeos pro YouTube para tentar ajudar as pessoas a terem mais conhecimento sobre o mercado financeiro e tudo mais. E na semana passada agora ele me chamou no Instagram para falar comigo. Ele não é daqui, ele não é brasileiro, ele é americano, então a gente acabou trocando uma ideia no Instagram. Ele deu umas dicas para mim fazer alguns vídeos falando principalmente sobre o BRICS, sobre a importância, né, do BRICS na economia e de fato o que seria, por que a gente pode ver sim o enfraquecimento do dólar, né, uma nova era na economia mundial. Então a gente pode ver a moeda chinesa se transformar na moeda principal, né, já que a Rússia, o Brasil e tudo mais, que são parceiros da China, a gente vai utilizar o yuan agora como moeda para transacionar, né? Não só o yuan, mas como a gente também pode utilizar a moeda do próprio Brasil, que seria o real, para poder fazer essas transações, né? Não ter que precisar mais comprar o dólar para poder comprar material da China e vice-versa, como eu já tinha comentado no vídeo anterior, tá, rapaziada? Então, a princípio é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like se possível, apoia bastante. Eu sei que os meus vídeos pode não ser muito animado, muito divertido, mas eu tento trazer o máximo possível de conhecimento que eu tento compartilhar com vocês, beleza? A princípio essas são as maiores probabilidades, então obviamente a gente tem a probabilidade de subir ou de cair, mas isso é normal, a gente sabe que não dá para acertar, a gente tem que estudar quais que são as melhores probabilidades e o que a gente faria caso caia e caso suba. Então eu já dei algumas opções para vocês, por exemplo, no Bitcoin, rapaziada, eu tô entrando aqui agora em um long, tá? Eu tô entrando numa operação de alta no Bitcoin, que é 1 hora em sobrevenda, né? Nessa região eu já coloquei umas ordens de compra aqui pra gente ver se consegue surfar esse movimento para tentar fazer a formação do fundo ascendente no tempo gráfico diário, que seria a maior probabilidade aqui de trade no momento. Fechou? Galera, é isso, uma boa noite, espero que vocês tenham uma ótima semana também e fiquem com Deus. Tamo junto.